preparar essa mensagem, eu quero dizer para os irmãos que não é uma mensagem, não é uma pregação expositiva, não é uma pregação como de costume. Eu venho trazer hoje um conteúdo que eu vou precisar ler para vocês. E eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a preparar esse conteúdo, eu comecei a chorar, ao pesquisar, ao buscar as fontes, e aquilo me trouxe algo no meu coração, que eu falei, meu Deus, que dia é esses que nós estamos vivendo? E eu quero falar aqui para vocês, que foi lido em Tiago 4,17, que diz assim, que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É você ter a consciência daquilo que é certo, você tem o conhecimento, mas você não tem a prática. Você tem o pecado, acaba cometendo o pecado da omissão. Então, quando eu sei o que é certo e eu não faço, sabendo o que é certo, eu estou cometendo o pecado. Mas eu quero trazer para vocês, nesta noite, uma reflexão em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versos 1 a 5, na versão da King James, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 5, que nos diz assim, que vai falar sobre os últimos dias. E quando eu estava preparando esse tema, eu gosto muito, o pastor sabe disso, eu gosto de colocar várias bíblias para ver as traduções, as interpretações, as declarações, as palavras de cada uma delas. E em cada uma tinha um título diferente, que me chamou a atenção. Uma dizia assim, a humanidade nos últimos dias. Outro, tempos difíceis nos últimos dias. Outra, extrema corrupção nos últimos dias. E ainda outra, apostasia, ou seja, afastamento da fé. E a palavra vai nos dizer, sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. É uma leitura difícil para a gente dar glória a Deus, né? Mas é a realidade dos nossos dias. E aqui eu quero trazer para vocês uma pequena introdução. Paulo, ele conclui a sua segunda carta a Timóteo, e ele estava preso, depois de ele ter feito 2 viagens missionárias. Acontece que Paulo, ele estava como sempre preocupado com o bem-estar dos cristãos. O bem-estar que eu quero dizer é na questão de trazê-los à consciência, trazê-los à realidade do Evangelho. Então Paulo estava admoestando a Timóteo sobre ele permanecer na fé. E o cenário nessa época era um cenário totalmente hostil. O que é hostil? Era um cenário adverso, um cenário agressivo, um cenário perigoso. Naquela época, Nero, que odiava os cristãos, era o líder daquela época. Este era o cenário. E Nero, ele tinha um reinado de crueldade, tirania. Ele perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Cristo. Então era um cenário hostil. E aí Paulo, com esse aconselhamento a Timóteo, ele vai ali falar para Timóteo, encorajando ele a guardar e perseverar na fé, jamais cessando de pregar a palavra, nem, se fosse necessário com isso, dar a sua própria vida. A segunda carta de Timóteo nos traz isso, o encorajamento da fé, a perseverança no Evangelho, nem que se fosse necessário dar a própria vida. Um cenário hostil. E quando nós lemos, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e esses últimos dias é até hoje, são os dias que nós estamos vivendo. Eu trago um conteúdo para você que com certeza algumas pessoas terão aqui, porque eu senti isso, o seu coração vai palpitar com algumas informações. Mas a gente precisa entender que essa é a realidade do nosso mundo atual. Nos últimos dias, como diz a palavra, não somente afastamento da fé,
tempos trabalhosos. Diga comigo, tempos trabalhosos. Mais forte, tempos trabalhosos. Sofrimento, crise, sabe por quê? Porque esses tempos trabalhosos, está ligado à desobediência da palavra e o afastamento da fé. Quando as pessoas se afastam da palavra de Deus, quando as pessoas deixam os princípios, os valores, elas estão em desobediência e as consequências vêm. No nosso mundo atual, não é diferente. Há uma perseguição contra a igreja. Aí nós vamos falar assim, mas a gente não tem perseguição, a gente pode vir na igreja na terça, na quarta. Nós não temos, nesse ciclo que nós vivemos, na nossa convivência, mas muitos países sofrem perseguições terríveis. Mas eu trago para vocês aqui uma perseguição moral, uma perseguição de princípios, uma perseguição em doutrinação, muitas vezes no sistema escolar, muitas vezes pela internet. É uma verdadeira, como que eu posso dizer, perseguição, mas não é uma perseguição física. Ela é uma perseguição que vai trabalhar na mente, vai trabalhar nas ideologias, vai trabalhar através da doutrinação, e ela tem chegado até os nossos dias atuais. E nós vamos vendo essas coisas que vão acontecendo, o tempo vai passando e a gente vai se acostumando. Assim foi a pandemia. Começou a pandemia, todo mundo desesperado, colocando máscara e preocupado, muitas pessoas partiram. E nós então ficamos ali, Senhor, abre a igreja, nós precisamos voltar a congregar. Porque em Hebreus 10, 25 vai nos dizer, não deixando a vossa congregação, como é de alguns por costume, mas antes admoestai-vos uns aos outros, tanto mais quanto sabes que este dia vem se aproximando. Mas acontece que nós nos acostumamos. Passou a pandemia, muitos não voltaram. Cadê os irmãos? Alguns falaram que vão esperar Jesus voltar em casa. Foi isso que nós recebemos, foi isso que nós ouvimos. E a gente vai se acostumando, as coisas vão acontecendo bem devagar, vai adentrando. Nós ouvimos uma mensagem que fala que Satanás, ele não vem de uma forma que ele vai aqui fazer não, ele vem devagar. É no passinho de algodão, como tinha um louvor antigo. E ele vai adentrando e vai colocando as suas coisas, vai disseminando o mal. E quando nós vemos, está tudo normal. Este é o cenário que nós estamos vivendo. E eu trago para vocês agora este conteúdo. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus desperte a sua igreja. Que Deus nos desperte. Porque nós precisamos levantar como uma voz dos que gritam em silêncio. Esse título não é um título que foi colocado, é um tema, não, irmãos, foi em oração. E aí nós vamos ver que o pecado de muitos países, que tem deixado uma mancha em cima da nação, que pode ser classificado como blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é desprezo, falta de reverência a algo sagrado, a algo inviolável. A vida é algo inviolável. E sabe qual é essa mancha que tem repousado sobre muitos países? É o terrível, é o horrível e sangrento aborto. No atual sistema escolar, a evolução está sendo ensinada no lugar do evangelho. No atual sistema escolar, nossos filhos estão sendo doutrinados no ateísmo. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, pegue alguns adolescentes, converse com eles. Muitos deles não acreditam no inferno, não acreditam na existência de Satanás. Eles creem em Deus, eles creem no céu, mas se você perguntar, tem inferno? Não, não tem inferno. Existe Satanás? Não, não existe. É um relativismo. Ou seja, o que é relativismo? Tudo que é absoluto. O que é absoluto? A palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus fala é absoluto.
Eles trazem o relativismo. Isso não tem problema. Você pode ser assim, você pode ser assado, você pode ser o que você quiser. É o relativismo. Tira o absoluto da palavra de Deus e relativiza. Essa mancha então sangrenta está sendo manipulada na mente das nossas crianças. Essa mancha de pecado, de sangue, paira sobre muitos países. E pasmem os irmãos, nos Estados Unidos são 930 mil abortos por ano. No Brasil, 800 mil a 1 milhão de abortos por ano. Crianças no ventre de mulheres não são considerados seres humanos. Com a ajuda de Deus e a sua misericórdia, eu quero expor para vocês aqui um pouco de toda essa forma deturpada em que as nossas crianças, adolescentes, não só aqui na nossa igreja, mas em todo o país está sendo doutrinada. Sabe o que acontece? É uma forma hedionda de doutrinação. Hediondo é o quê? É algo que é deformado, é algo que é repulsivo, é algo que é pavoroso. Mas nós olhamos e está tudo normal. Se é possível humanamente expressar algumas coisas hoje, se eu conseguir transmitir para vocês aquilo que nós preparamos aqui, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que nós como igreja do Senhor entendamos o nosso chamado, que nós paremos de vir cumprir protocolo na igreja. Eu falo isso novamente, nós não estamos sendo chamados para sentarmos no banco domingo às 18 horas, para cantarmos os hinos da harpa, para participar do grupo de louvor levantando a mão. Não, o Senhor nos chamou para que sejamos a voz dos que gritam em silêncio, a voz para este mundo deturpado, a voz daqueles que precisam encontrar essa porta que foi apresentada à minha vida e à sua. Não é tempo mais de nós cochearmos em dois pensamentos, ou é ou não é. A palavra de Deus nos diz: aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Este é o tempo que nós vivemos. Oh, aleluia. Pedimos a Deus que tenha misericórdia desse Supremo Tribunal Federal, que aprova leis que diz que fetos não são seres humanos. Que o Senhor tenha misericórdia desses juízes, senadores, presidentes, deputados, autoridades que têm blasfemado da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Porque haverá uma prestação de contas. Se eu e você que estamos aqui temos uma prestação de contas com o Eterno, o que dirá desses? Se eu tenho uma prestação de contas das minhas atitudes, de tudo que está oculto, que ninguém vê. Eu já falo sempre isso, é muito fácil você ser crente. Você coloca uma roupa longa como eu estou, carrega uma Bíblia, mas de Deus ninguém se esconde. Haverá uma prestação de contas pelo sangue derramado dos inocentes. Uma doutora dos Estados Unidos, em meados dos anos 2000, esses dados são dos anos 2000 que eu vou falar para vocês, disse que quando viu uma propaganda de cosméticos misturados com colágeno, ela perdeu a fala. Colágeno, todos sabem, é uma substância gelatinosa que é encontrada em tecidos, ossos e cartilagens. Nessa época, então, muitos itens de beleza, eles tinham como um componente colágeno, shampoos, cremes. E sabe o que acontece? A doutora Olga, vocês podem procurar na internet, Olga Perplex, o nome dela, afirmou que a não ser que no rótulo da embalagem seja explicitamente especificado colágeno, oriundo de animal ou bovino, muitos dos produtos que ela pegou nas suas mãos, que ela teve acesso, continham colágeno humano de fetos abortados.
Esses são tempos trabalhosos. Esses são os tempos difíceis. Abortos, tantas situações, aqui foi falado sobre o abuso infantil, vocês receberam o folheto. As indústrias farmacêuticas desenvolvem produtos, muitos, com esse colágeno humano de fetos abortados. São tempos trabalhosos, são os últimos dias. Há um tráfico sexual infantil, são abusos, há pedofilia. Este é o cenário do nosso mundo. É o mundo que nós não queremos ver. É o mundo que nós queremos encobrir. Eu não quero saber disso, mas que palavra pesada. Isso não é algo para falar num domingo. Oh, meus queridos irmãos, o pecado, ele está em todo o sistema mundano. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste século cegou a humanidade. Que ele não segue a igreja do Senhor. Que ele tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais. E sabe o que acontece? Por conta dessa quantidade absurda e representativa de abortos todo ano, há uma fonte abundante de fetos para uso comercial. Eles estão obtendo um lucro tríplice, disse a doutora. A primeira fonte são os abortos. A segunda fonte de lucro vem da venda dos corpos das crianças abortadas. Corpos de crianças comercializados em sacos plásticos por quilo. Clínicas de aborto nos Estados Unidos receberam 2 bilhões do governo em financiamento federal entre 2019 a 2021. Esse é um relatório do GAO e da revista Fortune. No Brasil, o governo repassa R$ 443,40 por aborto no Sistema Único de Saúde nos hospitais. Quantas pessoas estão praticando aborto? Cerca de 800 mil mulheres praticam aborto todos os anos. Houve um crescimento de 71% no número de abortos ditos legalizados no Brasil entre 2019 a 2023. 71% de aumento. A venda desses abortos, desses fetos, realizados no Hospital Municipal em Washington, há alguns anos atrás, deu um lucro de milhares de dólares, que foram revertidos para comprar aparelhos eletrônicos e lanches para os professores e visitantes desse hospital municipal. É a vida inviolável sendo execrada. É a vida inviolável, a imagem e semelhança de Deus sendo descartada no lixo. O que era então feito com os fetos antes de descobrirem seu valor, antes de descobrirem que poderiam ser comercializados? Porque eles descobriram depois de um tempo. Sabe o que eles faziam? Os fetos eram descartados no lixo antes de descobrirem o seu lucro. Irmãos, não é algo pesado, é a realidade. Eu quero dizer para vocês, é real. Pode pesquisar na internet, se você achar, porque tem muitos lugares que você não consegue acessar. Um centro de aborto de uma cidade em Virgínia encheu o depósito de lixo nos fundos do seu estabelecimento com os restos de sua detestável ou nefasta mercadoria, que eram os fetos. Os seus compressores amassaram os corpos de 100 crianças, que depois foram arremessados, amarrados e jogados e descartados no lixo. Cães famintos na Virgínia, atraídos pelo cheiro, eles iam até esses sacos, começavam a brigar entre si, rasgavam os sacos, separavam gases, chumaços de algodão e se alimentavam dos restos de placentas, pedaços das crianças que estavam lá. É pesado para você? É o nosso mundo. É difícil para você ouvir isso? É uma realidade. Enquanto nós estamos aqui, nós não temos noção do que está acontecendo.
pela malignidade do homem, pela corrupção do homem, por este mundo caído. Mas eu sei que nesta noite o Senhor tem nos despertado para que nós saiamos da nossa comodidade, para que nós saiamos das quatro paredes, para que nós possamos evangelizar. As quatro paredes pode ser eu e você. Quem sabe você está dentro das suas quatro paredes, do seu comodismo, você tem um serviço estável, está tudo bem na sua casa, nada te incomoda, mas o Senhor está te chamando nessa noite, para que você possa ser essa voz, dos que gritam em silêncio, para que você possa ser essa voz, que alcança os que estão lá fora, porque é muito bom nós estarmos aqui dentro da casa de Deus, mas se você olhar ao seu lado, olha quantas cadeiras vazias de pessoas que poderiam estar aqui. Mas nós somente vimos na igreja, nós deixamos de convidar muitas vezes muitas pessoas, nós não queremos ouvir algo como isso, é muito pesado. Eu perguntei, Senhor, será que eu tenho que falar isso mesmo? E durante toda essa semana queimava no meu coração, porque isso não é uma ministração, como eu disse, é um conteúdo, mas é uma realidade, é o ser humano na sua pior forma, na sua forma deturpada de pecado, no lamaçal do pecado, longe da presença de Deus. E os nossos filhos não podem ser doutrinados por isso. Os nossos filhos têm que ser blindados. As nossas famílias têm que ser colocadas dentro da arca. Nós não podemos nos acomodar. Meus irmãos, eu fico extremamente preocupada quando eu vejo poucas pessoas no ensaio, poucas pessoas, eu fico, meu Deus, aonde estão? Eu mando mensagem, senti sua falta, onde você está? Mas que o Senhor tenha misericórdia, porque nós precisamos entender que cada um de nós somos evangelizadores, somos missionários, somos chamados para que possamos levar a palavra que liberta, que transforma, que traz vida aos corações necessitados. Há uma inversão de valores, sabe por quê? Segundo a lei 9605/1998, que se trata de leis ambientais, pune atos de abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilação de animais, sejam silvestres, domesticados ou domésticos. O melhor amigo do homem ganhou do próprio homem, porque não há punição para quem pratica o aborto. Pelo contrário, há um incentivo. Alguém vai dizer, mas você concorda que se alguém for estuprada, se alguém for abusado, irmãos, nós conhecemos uma pessoa, o pastor e eu, a mãe foi abusada, ela tinha todos os motivos para fazer essa prática. Se ela tivesse feito, ela tinha assassinado um dos melhores guitarristas de Jaú. O único que dá a vida e tira é Deus. Eu não tenho esse direito, ninguém tem esse direito, é Ele quem dá, é Ele quem tira. Que o Senhor tenha misericórdia, mas avancemos aqui. Eu vou pedir para os irmãos colocarem a imagem 1, aleluia. Diz assim: quando o lugar mais perigoso para um bebê é o ventre de sua mãe, temos a prova da decadência de uma sociedade. Sabe o que diz o Salmo 139:16? Coloca para mim, por favor. Salmo 139:16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um deles só existisse. Coloca Jeremias 1:5 para mim, por favor. Aleluia. Eles dizem que não é um ser humano, mas eu vou ler aqui, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, e eu te designei para a missão de profeta para as nações. Este é o nosso Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas as escolas têm orientado as nossas crianças que feto não é um ser humano.
E vocês vão falar assim: pastora, mas será que é isso mesmo? Pergunte para seus filhos. Para um tempinho com eles quando eles chegarem da escola e pergunte para eles o que eles têm aprendido nas escolas. Eu tenho aqui alguém que é da área escolar, tem conhecimento de causa. Pergunte o que eles estão aprendendo, pelo amor de Deus. Pare um tempo com os seus filhos. Se você tem amor pela sua família, traga-os para a igreja. Quem sabe você não tem tempo de sentar ali e ensinar. Nós estamos aqui para fazer isso, para te ajudar. Mas traga-os para a casa do Senhor. Vamos parar de ficarmos correndo para lá e para cá, tentando alcançar aquilo, e conquistas e dinheiro, irmãos, é necessário, precisamos. Mas precisamos colocar a nossa família dentro da arca. É tempo de nós colocarmos dentro da arca. Quando as portas da arca se fecharam, eles começaram a bater: abre-nos a porta, Noé, para que possamos entrar. Não tinha mais tempo. O tempo oportuno é hoje. O Senhor está te dando essa oportunidade. É uma palavra difícil, não é? Dar glória a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos entender que precisamos ter a nossa casa dentro da arca. É dentro da arca. É ensinando, cumprindo aquilo que diz em Deuteronômio: tu inculcarás a minha palavra dia e noite, ao assentar, ao deitar, ao levantar. É o nosso papel. Quem quer ter filhos precisa entender que é herança, e a herança você vai devolver, o Senhor há de cobrar. Como você ensinou a herança que eu te dei? Pastores, líderes, pais, responsáveis, nós vamos dar conta daqueles que foram entregues sob os nossos cuidados. Eu quero deixar essa palavra para você, porque essa palavra me confrontou. Como sempre nós temos trazido, e nós precisamos nos despertar. No mundo atual são descartados no lixo, como eu disse, e há algo mais chocante, que pode palpitar algumas pessoas aqui, que eu quero ler para vocês. Inclui cultura de tecidos obtidas, lançando crianças ainda vivas em moedores de carne, homogeneando as suas carnes, ou seja, para que se torne uma coisa só, para que possam obter o lucro e aplicar nos fins que eles entendem por lucrativo. E isso foi publicado no Jornal de Medicina na Nova Inglaterra. Na Califórnia, crianças abortadas aos 6 meses foram submersas em um líquido com alto teor de oxigênio, e eles estavam fazendo um teste para ver se essas crianças poderiam conseguir respirar através da pele. Embriões humanos e órgãos de crianças são colocados em sacos de lixo vendidos, movimentando 13 bilhões de dólares ao ano em todo o mundo. Bebês abortados no 7º, 8º e 9º ano são removidos intactos, ou seja, a criança ainda está viva, tornando uma mercadoria mais valorizada neste comércio nefasto. E eu não trouxe nem metade do que eu pesquisei, porque eu não consegui. As imagens me impactaram. E nós vivemos esses dias e tempos trabalhosos, últimos dias, dias difíceis. E eu estava meditando na palavra do Senhor, e aqui quando ele fala que não suportarão a sã doutrina, sabe o que acontece? Essas pessoas que têm essas convicções, que defendem essas bandeiras, que levantem essas bandeiras a favor da vida, entre aspas, elas fecham círculos de amizade para aqueles que pensam da mesma maneira e possam defender as mesmas ideias. Quem pratica o pecado, anda com quem peca. Quem deturpa a vida, vai atrás daqueles que têm o mesmo pensamento. Eles não suportam a sã doutrina. Sabe o que é a sã doutrina? A palavra pura, o absoluto de Deus. Homem é homem, mulher é mulher, pecado é pecado, e ponto final. Eles não suportam isso. E eles contestam e criam grupos para si.
E eu queria que você colocasse a imagem 2 para mim, por favor. Imagem 2. E eu trago aqui um alerta para os pais. Como eu disse, não é uma ministração de uma palavra. Pais, não se cansem de instruir os seus filhos. Se você não é intencional naquilo que você está fazendo, o diabo é. E ele está trabalhando muito para destruir a próxima geração. E o nosso Deus é um Deus de geração. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, a gente vê que é um Deus de geração. Cumpre-se tudo aquilo de geração em geração. Aquilo que o Senhor me chamou, o chamado que o Senhor me entregou, eu hei de dar conta, mas tem um porém. Eu preciso passar o bastão do meu chamado para a minha herança. E se eu não o fizer, o Senhor vai cobrar de mim. A minha pergunta é: como nós estamos agindo? Como nós estamos fazendo? Em Mateus 18:6, coloca para mim, e eu gostaria que você fizesse essa leitura junto comigo. Mateus 18:6, 1, 2, 3. Entretanto, a criança, irmãos, ela é pura, ela é crédula. Tudo aquilo que você fala para ela, ela vai acreditar. Ela não tem maldade no seu coração. A exemplo disso, os nossos filhos, nós chamamos a atenção, nós damos um tapa, damos um beliscão. Passa meia hora, eles estão do nosso lado. Já passou a raiva, já passou a tristeza, eles são puros. Ou seja, quando nós entendemos essa palavra que o Senhor está dizendo, as crianças são crédulas, aquilo que eu acredito, eu vou passar para os meus filhos. Só que tem um porém, da mesma forma que aquilo que eu acredito, eu passo para os meus filhos, a minha ausência, a minha negligência há de ser cobrada. Porque eu estou afastando os meus filhos da fé, não estou permitindo que eles se acheguem a Deus. Não incentivando eles na palavra, não ensinando eles a orar, não trazendo eles na escola bíblica dominical, não participando dos cultos, não incentivando eles nos departamentos da igreja. E aí a gente fala: mas não dá para ir para a igreja a semana toda. Mas fica tranquilo, a escola está 5 dias por semana doutrinando os nossos filhos. A internet está o tempo todo sendo preparada, cada dia mais atrativa para influenciar os nossos filhos. E a herança que o Senhor nos deu, como está? E a nossa preocupação com a geração? E a nossa preocupação com o mundo lá fora? Irmãos, que o Senhor nos desperte nesta noite. Coloca a imagem 3 para mim, por favor. A imagem 3. Deus está à procura de pais que sejam intencionais e que lutem pela próxima geração. Você está aqui? Você está aqui, você pode dizer: eu sou a voz. Está fraco? Diz: eu sou a voz dos que gritam em silêncio. Aleluia. O Senhor está nos chamando nesta noite para um despertamento. O Senhor está nos chamando para um confronto conosco mesmo, para que nós possamos olhar e ver aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um trabalho com as irmãs que chama Tua Mesa Cura. E quando nós fomos pesquisar a representatividade da mesa dentro de uma casa, o que significa uma mesa dentro de uma casa, quando Deus vai dar ali todos os detalhes da construção, da parte do tabernáculo, Ele vai falar sobre a mesa. E os irmãos, se os irmãos forem estudar, acho que está no livro de Êxodo, se eu não me engano é Êxodo, eu não me lembro agora. E aí os detalhes da mesa é que aquela mesa lá de trás, há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo tamanho da mesa que nós usamos hoje. Essa mesa dentro da casa, ela traz comunhão, ela traz participação de todos os membros da família. Mas a modernidade chegou, os apartamentos, as casas pequenas, e a mesa está sendo colocada de lado. Sabe o que está sendo feito? Balcão americano, em que nós colocamos 2 banquetas e a gente se alimenta muito rápido, porque o tempo é corrido, não dá tempo. Então a gente come uma alimentação muito rápida e olhamos ali para o balcão, para a parede, seja para um
móvel que tem ali, não há mais comunhão na mesa. E eu estava compartilhando com as irmãs o testemunho de um moço que passou não sei quantos anos dentro de uma prisão, e quando ele estava para sair, tinha uma missionária que fazia trabalhos voluntários, e um dia o Senhor falou para ela: você vai em frente à prisão X, e quando você chegar lá, vai sair uma pessoa assim, você vai pegar essa pessoa e levar dentro da sua casa. Ela falou: Senhor, eu não posso fazer isso, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quais foram os delitos que ele cometeu. E o Senhor falou: é isso que eu quero que você faça. E ela, como uma boa serva, ficou no dia da soltura ali do detento, esperando aquele moço sair. Saiu, ela levou ele para a sua casa era uma casa grande, ela preparou um quarto e falou para ele: você vai ficar aqui durante os dias que você puder, nós estaremos conversando com você, e desce que daqui a pouco a mesa já está montada ali para você sentar e se alimentar conosco. E ela ficou esperando, o moço ficou parado, nunca teve um quarto, nunca teve uma cama, e ele ficou ali pasmo, tomou banho, trocou de roupa, desceu e foi para a cozinha. Quando ele chegou na cozinha, ele viu aquela família sentada, e o lugar dele estava ali, esperando para ele sentar. O moço começou a chorar, e ela falou: por que você está chorando? Ele falou assim: eu estou chorando, porque eu nunca tive uma mesa dentro da minha casa, a minha família nunca se sentou, eu nunca tive uma conversa com meu pai, eu nunca tive uma conversa com a minha mãe, não havia tempo para conversarmos, e eu saí, eu me perdi pelas ruas, eu comecei a cometer delitos, e aonde eu parei, e aonde eu estou? E ali naquele momento houve um choro, o homem se levantou, a esposa se levantou, começou a orar por aquele moço, e aquele moço aceitou Jesus, e eles evangelizaram ele, e ele se tornou um dos maiores pregadores dos Estados Unidos. Eu quero dizer para você que tudo que nós estamos trazendo nesta noite não é história da caronchinha, não são coisas para comover, mexer com você, não, é a realidade. Nós precisamos ter tempo para a nossa família, nós precisamos ter tempo para essas crianças, nós precisamos ter tempo para os nossos filhos, porque um dia o Senhor há de requerer de nós, e Ele vai dizer: devolva a herança que eu entreguei, como você ensinou ela, como você encaminhou aquilo que eu te dei por herança, aquilo que era perfeito, aquilo que é inviolável. E qual será nosso posicionamento? Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor disse então que os pais, líderes e demais adultos são responsáveis pela influência que exercem sobre eles. E eu estou indo para a conclusão. Tem um famoso escritor que eu gosto muito, W. Tozer, nem sei se lê assim. Em um dos seus muitos livros escritos, ele declarou algumas coisas. E ele diz: o cristianismo está tão envolvido com o mundo, que milhões de pessoas não notam quanto se afastaram do Novo Testamento. Em uma outra declaração ele diz: há uma vida religiosa social no lugar de uma vida espiritual. O que é essa vida religiosa social? Aí eu gosto daquela igreja, não, ali é muito boa aquela igreja, eu gosto da iluminação, não, eu gosto do grupo de louvor, eu gosto muito do momento que o pastor canta os hinos da harpa. Uma vida religiosa social. Eu gosto das pessoas, eu gosto de conviver ali, mas não há confronto, não há mudança, há somente um comodismo, há uma religiosidade social. Mas o Senhor está nos chamando para que tenhamos uma vida espiritual na sua presença, uma vida de confronto, como eu disse na outra mensagem, uma vida em que você fala: Senhor, apresenta para mim até mesmo os pecados ocultos que eu ainda não tenho consciência, para que eu possa mudar. O nosso Deus, Ele muda tudo. Não há desculpa de temperamento. Eu tenho temperamento que nem eu, sanguíneo. Então é meu jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, no Evangelho não é assim. No Evangelho você vem quebrado, destruído, e o Senhor te refaz como um vaso novo. No Evangelho há mudança, há confronto, há uma conversão. A gente não se amolda ao mundo, não, a gente muda. Quantas pessoas estão clamando, quantas pessoas estão partindo sem Cristo, e nós estamos com uma vida muitas vezes religiosa, social. Nunca devemos descansar
até que tudo dentro de nós adore a Deus. Você pode fechar os seus olhos um minuto? Eu sei que, quem sabe você ouviu muita coisa que fala, mas, nossa, quanta coisa que a pastora falou, e eu queria que você neste momento perguntasse ao Espírito Santo aquilo que você tem feito, falado, pensado, agido, que não tem agradado a Ele. Você tem um minuto neste momento para você ter uma ligação agora com o céu e falar: Senhor, mostra para mim aquilo que eu tenho que mudar. Eu preciso mudar dentro da minha casa, eu preciso mudar dentro do trabalho. Aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar, Senhor? É na tua obra, no teu trabalho, o que eu tenho negligenciado? O Senhor está requerendo de nós hoje uma mudança, não é uma vida religiosa, social, mas uma vida puramente espiritual. Aleluia. Olhe para mim neste momento, e nós vamos fazer a última leitura desta noite, Mateus 16, 24. Aleluia. Pastor, liga esse ar aqui, pelo amor de Deus. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Diga assim comigo: seguir a Jesus. Mais forte: seguir a Jesus, negar-se a si mesmo e segui-lo. Seguir a Jesus, negar-me a mim mesmo e segui-lo. Seguir a Jesus, negar-me a mim mesmo e segui-lo. É isso que o Senhor está requerendo de nós nesta noite. Nós, como igreja, precisamos proclamar o evangelho da cruz, o evangelho de confronto. Não é um evangelho social, não, é um evangelho de confronto da palavra, dos erros, do pecado. Nós não somos a favor daquilo que a Bíblia condena. Nós não nos moldamos às ideologias mundanas. Nós refutamos tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus porque o Senhor está falando conosco? Você pode dar um glória a Deus porque você poderia estar em outros lugares, mas o Senhor preparou esta noite para você estar aqui. E enquanto você está aqui, os seus filhos estão sendo ensinados lá embaixo. Nós orientamos as irmãs durante essa semana. Eu falei: irmãs, entrem em batalha espiritual, orem, jejuem, porque essa semana será difícil. Mas o Senhor nos preparou esta noite de domingo. E não há oração de mãe que o Senhor não responda. Você não tomou posse dessa palavra. Não há oração de mãe que o Senhor não responda. Não há oração de um pai que o Senhor não responda. Se para você parece estar perdido, Deus te diz nessa noite que Ele está no controle. É tão somente você crer e continuar firme, trilhando nesses caminhos. E eu quero nesta noite pedir para você, nós vamos assistir 2 vídeos aqui. E enquanto isso eu peço para que o irmão Manuel desça. As crianças estão preparadas? Então vamos aguardar as crianças aqui. E os irmãos já podem se preparar para aquele trabalho que nós vamos fazer. Nós vamos assistir 2 vídeos. Eu vou pedir para sentar todas as crianças aqui, ó, nessas cadeiras e naquelas ali. Por gentileza, os diaconisas.